Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Prazer, professor Nathan Valentim. Bom, na aula de hoje iremos dar continuação a classes de palavras. Vamos dar continuação aos artigos, adjetivos e numerais. Por qual motivo que eu estou fragmentando as videoaulas? Para que não fique algo muito enjoativo, para que não fique muito penoso para você. E também em respeito aos meus alunos particulares que estão tendo tutoria comigo, certo? Então, os alunos que têm tutoria comigo, eles recebem as aulas ao vivo com antecedência de 1 semana a 2 semanas do que vocês que acompanham aqui pelo canal. Então, o que acontece? Eu recomendo que vocês tenham essas tutorias particulares para que consigam ficar aí íntimo do português e, acima de tudo, gabaritar a prova, até porque em português teremos aí cerca de 20 questões. Bom, sem delongas, vamos dar início então à aula de hoje. Bom, o que seria o artigo? Artigo é a palavra que precede os substantivos a fim de determiná-los, certo? Lembrando que o artigo vai fazer parte de uma das classes de palavras. Na aula 5, nós já discutimos acerca do substantivo, nós discutimos também a questão da classificação das palavras variáveis e palavras invariáveis, como também nós discutimos a diferença de frase, oração e período. E então, tendo contextualizado o conteúdo, hoje iremos discutir então acerca dos artigos, como também dos numerais e assim por diante, certo? Grosso modo, o artigo então é a palavra que precede o substantivo a fim de determiná-los, tanto de maneira particular, por meio do uso. Vamos relembrar então os artigos. O artigo o artigo a, o artigo as, o artigo os, quanto também de modo vago, tá? Ao utilizar aí o artigo o artigo uns e o artigo umas, certo? No feminino. Então, essa daí vai ser a classificação dos artigos. Coloquei aqui na tela para vocês, deixa eu pegar meu óculos aqui, porque já estou enxergando embaçado. Coloquei na tela para vocês a classificação dos artigos. Na parte de cima, olha aqui, ó, a parte de cima, vamos ter aqui os artigos o, a, os e as. Quais são os masculinos? O masculino será aí o artigo o artigo os. E o feminino vai ser o artigo a e o artigo as. Percebe-se que o artigo as estará o quê? No plural, certo? Artigo as estará no plural, da mesma forma que o artigo os também estará no plural, certo? Vamos ter também aí a presença do artigo a e do artigo o masculino e o a feminino, certo? No singular. Então, percebe-se essa diferença para que vocês não fiquem confusos no momento que forem resolver as questões do concurso público da Polícia Militar, certo? Abaixo teremos também alguns artigos, o artigo e o artigo uns e umas. O artigo estará no singular, o artigo uns no plural e o artigo umas no plural também, no feminino, certo? Então vamos ter aqui a classificação dos artigos. E os artigos que deixará a oração, certo? Se você não sabe o que é uma oração, eu recomendo que volte à aula passada, lembrando que a oração é toda sentença que possui um sentido completo e terá a presença do sujeito dentro.
o complemento também, certo? Então, os artigos que deixará aí a oração de uma forma muito vaga, uma forma confusa, será esses abaixo aqui, que eu já relatei para vocês, que é o artigo o artigo uns e o artigo umas. Porque quando nós formos utilizar isto na oração, ou quando vocês forem ler isto no texto, na oração, ficará de forma muito vaga aí na resolução da questão, certo? Prosseguindo então, vamos ter aqui a classificação, voltando aqui, vamos ter aqui a classificação do artigo definido. Lembrando que o artigo vai se declinar em artigo definido e artigo indefinido, certo? Bom, o artigo definido, ele vai tornar o substantivo claro, ou seja, vai deixar o substantivo de forma bem objetiva. Então, quando nós formos ler uma oração que tem um artigo definido, ele estará claro. Ele estará mostrando que aquela oração ou estará no masculino ou estará no feminino, certo? Então vai ficar de forma bem clara, de forma bem objetiva. Não vai dar volta ao mundo, certo? Como faz o artigo indefinido. Ficou claro aí? Podemos prosseguir? Bom, coloquei aqui abaixo um exemplo para vocês, que é o seguinte: o relógio de Melina era caro. O relógio de Melina era caro. Se nós formos observar aí, eu até destaquei para vocês a presença do artigo o, certo? O artigo o vai estar no masculino por conta de quê? Por conta aqui do relógio. Porque relógio é masculino, certo? Não vai ter você não vai encontrar a palavra relogia, correto? Vai ser relógio. Então, relógio é uma palavra que vai estar no masculino. Então, pelo artigo anteceder esta palavra, ele vai ter que dançar conforme a dança, certo? Dançar conforme a música. Então, neste caso aí, o artigo ele está o quê? No masculino. O relógio de Melina era caro. E nós sabemos que nesta oração não está falando de qualquer relógio. Está sendo específico. Está dizendo que o relógio de Melina era caro. Ou seja, o relógio do sujeito desta oração não era um relógio qualquer. Então nós vamos perceber que a função deste artigo, ele está tornando a oração clara e objetiva, ou seja, está mostrando que esse relógio não é um relógio qualquer, é um relógio específico, correto? Então, isso daí, vamos perceber que é um artigo definido, certo? Vamos prosseguir, então. Temos aqui outros exemplos, tá? Que eu coloquei para vocês entendam de forma clara o que é o artigo definido. Vamos observar a oração acima. Preste atenção, ó. Vamos observar. As flores do jardim estão secas. As flores do jardim estão secas. Vamos observar o seguinte, que nesta oração, o artigo as, eu até deixei aí destacado para vocês verem, ele vai estar aí deixando uma afirmação, fazendo uma menção a determinados tipos de flores, certo? As flores do jardim estão secas. Quais flores são? Certo? Vamos supor que seja um jardim que tenha vários tipos de flores. Então, neste caso aí, o artigo ele está definindo que é um tipo específico de flores. Veja só, as flores do meu jardim estão secas. Você poderia, por gentileza, aguá-las, jogar um pouquinho de água?
Sim, Natan, eu posso, mas quais flores são? São o que? As rosas? Serão os girassóis? Quais flores são? Neste caso aí, seria, meu caro, as rosas, certo? Então, este artigo aí, ele está definindo. E ele vai estar o quê? No plural. Lembra que eu disse para vocês que os artigos vão dançar conforme a música? Nesse caso aí, ó, o artigo, ele está declinando no plural. Preste atenção, ó. As flores. Flores estará no plural. E o artigo as também está no plural. Seguindo, então, vamos ter a oração abaixo. A história revelará a verdade. Ou seja, nesta oração, vamos perceber aí que refere-se a um tipo de verdade. Ou seja, refere-se à história da humanidade, certo? Quando você vira para um fulano ou um beltrano, você diz o seguinte, Amanda, a história revelará se você está certa ou se eu estou errado. Você está desafiando a Amanda e dizendo o seguinte, Amanda, certamente a possibilidade de você estar errada é muito grande. Então a história vai revelar que eu estou certo e que você está errada. Então aí vamos ter a presença nessa oração do artigo a, que é o artigo também no feminino. A história revelará a verdade, certo? Prosseguindo então, vamos ter aqui a oração abaixo. Os cachorros atacaram novamente. Observe bem. Os cachorros atacaram novamente. Bom, a começar, se formos analisar esta oração, vamos perceber a presença do artigo os. Olha o artigo os aqui. E você se lembra o que eu disse para vocês? Que o artigo vai dançar conforme a música, certo? Então, vamos perceber que cachorros estará no plural. E o artigo os, ele também estará no plural. Os cachorros, certo? Então, ele está declinando aqui o gênero no plural. E o seu gênero está o quê? No masculino, certo? Olha aqui, ó, vamos observar a oração novamente, ó. Os cachorros atacaram novamente. Então, se formos analisar esta oração, vamos perceber o seguinte, que nós sabemos que são os mesmos cachorros, porque o sujeito inseriu aí novamente, ou seja, não é qualquer tipo de cachorro, não é qualquer grupo de cachorro. São os mesmos cachorros que atacaram novamente. Ou seja, são os mesmos grupos de cachorros que vieram aqui na porta de casa e bagunçaram o meu jardim. Não são cachorros diferentes, são os mesmos cachorros, certo? Então aí temos claramente o exemplo de artigo definido. Então, vocês observaram que o artigo definido ele vai estar definindo a coisa em si, certo? Então é isto. Então não tem segredo por detrás do artigo definido. O artigo definido é somente isto. Ele vai deixar a questão mais objetiva, mais clara, não vai deixar aí com um duplo sentido, não vai deixar obscura, certo? Podemos prosseguir então? Prosseguindo então, para o artigo indefinido. E a classificação do artigo indefinido é que ele vai generalizar o substantivo. Então, preste atenção. Se o artigo definido ele não estava generalizando o substantivo, já o artigo indefinido, que é este que eu estou comentando agora, ele vai generalizar a coisa. Ele vai deixar a coisa obscura, a coisa não muito clara, certo? Então a diferença dele é isto, beleza? Vamos prosseguir então para os exemplos?
O exemplo aí da oração acima. Falta um jogador para completar o campo. Falta um jogador para completar o campo. Neste caso aí, nós sabemos, pela presença do artigo 1, que não é um artigo definido, mas é um artigo definido. Neste caso aí, está dizendo que falta o quê? Um jogador no campo. Mas nós não sabemos se falta o Neymar, ou se é o Gabigol, ou se é algum outro jogador do Santos ou do Flamengo, certo? Neste caso, ele não está especificando. Está dizendo que falta um jogador para completar o campo. Então, está faltando o quê? Um jogador para completar, certo? O número de jogadores que deveriam estar em campos naquele time. Então, aí não fala se é um jogador específico, não fala qual é o jogador, não fala se é um jogador de uma outra posição da defesa, se é o goleiro ou se é um jogador de meio de campo, mas está dizendo que falta um jogador para completar o campo. Então, é um artigo indefinido pela presença deste artigo 1, certo? Vamos observar então a oração abaixo. Quero saber se há uma padaria na região. Quero saber se há uma padaria na região. Nós sabemos que o a, neste caso aí, vai vir do verbo haver, certo? E o a aí, ele vai estar realizando aí, junto com o artigo uma. Olha o artigo uma. Eu esqueci aqui de destacar o artigo uma, tá, pessoal? Mas é o artigo uma. Então, vamos observar que o artigo uma, ele vai ser um artigo indefinido, certo? Porque ele vai estar fazendo aqui menção à padaria. Então, o sujeito da oração, ele quer saber se há uma padaria na região. Ele não disse qual padaria é. Ele apenas quer saber se existe uma padaria naquela região. Ele não perguntou se é a padaria do seu Antônio, ou se é a padaria Delícia do Pão, ou se é a padaria Toscana, ou se é a padaria do seu Zé. Não especificou. Ele quer saber se há uma padaria naquela região. No caso, a pessoa não especificou qual é a padaria, certo? Podendo ser qualquer padaria nesta oração. Por este motivo, torna-se um artigo indefinido, certo? Prosseguindo então, vamos ter aí abaixo uma outra oração. Em cima da mesa estão uns petiscos. Em cima da mesa estão uns petiscos. Observe bem a presença do artigo. Novamente aqui, ó. Vamos observar o artigo uns, que vai ser o artigo indefinido. Por quê? Neste caso aqui, não especificou qual tipo de petisco seria, podendo ser qualquer petisco. E petisco nós sabemos que não há uma definição certa. Petisco pode ser biscoitinhos, pode ser um creme, uma pasta, um patê, uns pãezinhos torrados ou uns pãezinhos assados, pode ser uma linguicinha frita ou um salaminho frito, certo? Quando você vai se reunir com seus amigos para tomar aquela cerveja, certo? Uma cervejinha bem geladinha, geralmente seus amigos não vão especificar qual petisco irá lhe servir. Eles vão virar e falar assim: Márcio, Antônio, Gabriela, Mateus, Luiz, venham aqui em casa por gentileza, certo? Sabe por quê? Porque aqui em casa nós vamos ter uma noite de petisco. Eu preparei um petisco para vocês e vocês tragam a cerveja, que o petisco é por minha conta. Vocês vão chegar em casa, na casa de seus amigos, e vocês não vão saber de qual petisco se trata.
Se é uma linguicinha, se é um salaminho, se é uma carne assada, enfim, é petisco? Então, neste caso aí, nesta oração em si, trata-se de um artigo indefinido, porque o sujeito não especificou qual petisco seria. Ele apenas disse que seria petisco. Beleza? Deu para entender? Bom, o último exemplo aí que nós teremos abaixo será esta oração. Seria interessante conhecer umas cantoras famosas. Observe aí o artigo umas. O artigo umas nesta oração, certo? Ele não está especificando quais cantoras seriam. Não está dizendo se seria a Anitta, se seria a cantora Perla, se seria a cantora Preta Gil, ou se seria a Beyoncé, ou se seria a Katy Perry, ou se seria, neste caso, a Madonna. Enfim, vamos ter um mundo de variedades de cantoras, certo? Mas disse que seria interessante conhecer umas cantoras famosas, certo? Então, neste caso aí, o artigo umas, ele está tornando a oração indefinido, está deixando obscuro, não está nem mesmo especificando qual seria essa finalidade. O sujeito aqui nem diz qual seria a finalidade de conhecer essas cantoras famosas. E eu espero que seja uma finalidade boa. Agora, não está dizendo se ele queria conhecer essas cantoras famosas para pedir um autógrafo ou para tirar uma foto, não está especificando. Então, neste caso aí, está tornando o artigo indefinido, certo? Ficou claro para vocês? Podemos prosseguir? Então, apenas relembrando, o artigo, relembrando, tá? Para a gente avançar aqui. O artigo indefinido, ele vai tornar o substantivo obscuro, ou seja, generalizando a oração. Não vai deixar muito clara. Já o artigo definido vai tornar o substantivo claro, bem objetivo, certo? Ele não vai generalizar a coisa em si. Tendo mostrado para vocês de forma satisfatória exemplos do artigo indefinido e artigo definido, vamos entrar então na classificação dos adjetivos. E lembrando que os adjetivos é uma palavra ou uma locução iniciada por preposições. E os adjetivos, eles vão ser quais? Será aí os adjetivos que vai ter a presença da preposição de, da preposição em, preposição com e preposição sem. Isto vai ser as preposições. Eles vão se separar em adjetivos de locução adverbial, vai ser também adjetivos de tempo, espaço, procedência e finalidade. Lembrando que esses adjetivos, eles irão se classificar, certo? Eles vão conferir características a objetos, pessoas, como também estados, qualidades aos seres, certo? Ou seja, ele vai definir essas qualidades às pessoas, a animais, certo? Porque seres vai abranger tanto animais como pessoas também, correto? Prosseguindo então. Bom, isso daí que eu coloquei para vocês vai ser, no caso, a preposição, tá, pessoal? São as preposições que vão vir acompanhadas, geralmente, nesses adjetivos, tá? Como, por exemplo, você poderia me dar uma maçã sem bicho?
sem bicho. Ou seja, você poderia me dar uma maçã sem bicho. Bicho, neste caso, nessa oração, seria um adjetivo, algo ruim, certo? Você poderia me dar uma maçã sem bichos ou sem bicho? Olha a preposição sem, antecedendo, certo? Bichos. Então, neste caso aí, usaríamos a preposição sem, ou qualquer uma outra aqui, a depender da oração. Então, essas preposições, elas estarão relacionadas juntamente com os adjetivos a características, a estados e a qualidades aos seres, certo? Conforme eu já disse aí na arte anterior. Prosseguindo, então, teremos alguns exemplos. Vamos ter o exemplo dos adjetivos de espaço, a exemplo aí de país estrangeiro. País estrangeiro é um adjetivo de espaço. Da mesma forma que se nós fôssemos colocar na oração o seguinte, pessoa estrangeira. Pessoa estrangeira também seria o quê? Um adjetivo de espaço. Eu estou me referindo que esta pessoa que está aqui é uma pessoa estrangeira, uma pessoa que veio de fora do país, do meu país, certo? Vamos ter também a locução adjetiva. Essa locução adjetiva vai ser marcada pela preposição. A exemplo aí da oração banca de jornais ou banca de revistas. Observe bem a locução. Olha aqui a locução, ó. Deixa eu amplificar para vocês aqui, ampliar a imagem. De jornais. Então, isso daí seria a preposição, tá? Preposição de, antecedendo aí o adjetivo, certo? Bom, prosseguindo então, vamos ter também o adjetivo de procedência. Queijo mineiro, ou seja, este queijo que eu estou comendo é de procedência mineira. Ele veio lá do estado de Minas Gerais. Da mesma forma, vinho chileno, ou seja, este vinho é de procedência chilena, do país do Chile, aqui da América Latina, certo? E assim por diante, certo? Isso daí, essa procedência, esse adjetivo de procedência, poderemos também encaminhar, fazer uma correlação com os derivados, certo? Como, por exemplo, este queijo é derivado do leite, ou seja, o queijo ele é de procedência do leite, certo? Fechou aí? Vamos ter um outro exemplo abaixo. Avaliação semestral. Semestral também será um adjetivo de tempo. Eu estou dizendo que eu irei aplicar para vocês uma avaliação a cada semestre, a cada 6 meses, certo? E o ano vai ter o quê? 2 semestres, correto? Deu para entender? Da mesma forma, se eu for substituir semestre por bimestre, irei aplicar uma avaliação bimestral para avaliar as condições dos meus alunos. Ou seja, vou aplicar então uma avaliação bimestral, certo? E vamos ter também, por último, os adjetivos de finalidade. Esses adjetivos de finalidade, ele estará fazendo menção à finalidade de um espaço, à finalidade de um remédio, à finalidade de uma pessoa, de um ambiente, de uma graduação, enfim. Ele é bem amplo. Coloquei exemplo para vocês, o exemplo de oração abaixo. Emergência pediátrica. Emergência
pediátrica. Este emergência pediátrica estará fazendo um adjetivo de finalidade, ou seja, aquela ala emergencial no hospital é para atendimento neonatal ou para atendimento de recém-nascidos que, infelizmente, nasceram prematuros e terão que ficar numa incubadora, terão que ter uma assistência maior dos pediatras, certo? Então, seria uma emergência pediatra. Deu para entender aí essa questão dos adjetivos de espaço, procedência, tempo, finalidade e locução adjetiva? Deu para entender, certo? Eu estou falando um pouco assim estranho hoje, pessoal, porque eu estou um pouco resfriado hoje. Estou um pouco resfriado, estou um pouco cansado também, porque esses dias não tenho dormido muito bem, por conta de ter, né, muitas tarefas. Igual no momento eu estou terminando uma outra graduação, estou terminando algumas especializações, eu estou passando por processo seletivo, de seleção, e ainda tem as aulas particulares, certo? E ainda tem a questão que vai iniciar o ano letivo no estado, eu vou ter que lecionar para os alunos da rede pública, enfim, então está sendo um início de ano bem conturbado mesmo. Então eu estou explicando para vocês de forma grosseira, de forma rápida e breve, porque a minha condição física hoje não está muito boa. Mas eu falei assim, eu vou gravar essa aula para os alunos do YouTube, porque eu sei que tem muitos alunos que não têm condições de pagar aulas particulares, tutorias particulares. E isso é totalmente compreensível, tá certo? Vamos ter então os adjetivos separados entre adjetivos primitivos e adjetivos derivados. A classificação dos adjetivos primitivos é que eles não advêm de outro termo existente na língua portuguesa. E é importante lembrarmos que os adjetivos primitivos possuem apenas um único radical, certo? E os adjetivos primitivos, eles não têm a necessidade de ter uma outra palavra antes para que eles existam. Basicamente aí, eu posso dizer de forma grosseira que os adjetivos primitivos são uma espécie de palavras que elas não dependem de outros para existir. Seria um indivíduo na sociedade que ele não depende do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Ou seja, por si só ele consegue se virar, consegue pagar suas contas, seu aluguel. Então, os adjetivos primitivos, de forma grosseira, seria basicamente isto, tá certo? Então, vamos prosseguir alguns exemplos aqui. Bom, coloquei alguns exemplos para vocês, porque é interessante também lembrarmos que os adjetivos primitivos geralmente não vai ter muitas palavras para eles. É um grupo de palavras restrita. Coloquei alguns exemplos para vocês, como triste, feliz, branco, grande, escuro, liso, azul, roxo, verde. São esses aí alguns exemplos, tá? Em que nós teremos o caso do adjetivo primitivo. E é interessante observarmos que a maior parte dos adjetivos primitivos são cores, certo? Basta observarmos, né, esse exemplo que eu coloquei para vocês. Olha só, azul, roxo, verde, branco, certo? Vamos ter também roxo. Então, são essas palavras que nós veremos o caso do adjetivo primitivo. Bom, o que seria, professor, adjetivo derivado? Bom, é interessante observarmos que, diferente do adjetivo primitivo, o derivado, eles são originados de outras palavras. Então, preste atenção, preste atenção. E se puder, escreva o que eu vou lhe dizer. Diferentemente dos adjetivos primitivos,
os adjetivos derivados dependem de uma outra palavra para existirem. Então, no momento que nós temos aqui esses dois irmãos, eu vou fazer uma analogia novamente. O irmão derivado e o irmão primitivo. Vamos observar que o irmão primitivo é o irmão mais independente. É o irmão que consegue fazer as coisas, é o irmão que consegue desenvolver. E o irmão derivado é aquele irmão que possui um pouquinho de dificuldade, sabe? Precisa de uma forcinha da mãe, uma forcinha do pai para conseguir pagar as contas, para conseguir pagar o aluguel. Então nós temos essas duas diferenças, esses grupos, né? Esses irmãos, que é o primitivo ou o derivado, certo? E eu posso aqui até ir além na explicação, de deixar um pouco mais engraçado. Imaginemos que o adjetivo primitivo é aquele seu primo que entrou na melhor faculdade, fez o melhor curso, tem o carro do ano, e você é o derivado, certo? Claro que isso daqui, gente, é apenas para a gente descontrair um pouco, tá? Então, é essa daí a diferença entre os adjetivos primitivos e derivados. Os derivados, eles são originados de outras palavras. Já o primitivo, não. Certo? É somente isso. E é interessante também observarmos que os derivados, eles são características, certo? E eles estarão sendo acrescentados pela presença do afixo. E os afixos, como nós sabemos, são as palavras que carregam o IN ao radical, tornando aquela palavra negativa, certo? Na sua forma negativa, como, por exemplo, infeliz. No infeliz, vamos perceber, deixa eu desenhar para vocês aqui. No infeliz, vamos perceber, por exemplo, olha aqui, ó, infeliz, a presença do IN. IN na frente, que é o radical, primeira parte aí da palavra. Olha o seu radical aqui, ó, IN, ó. E as demais palavras são o quê? Feliz, certo? Infeliz. Então, vamos ter aí a presença do radical, certo? Para determinar o afixo. Então, geralmente, os adjetivos derivados, eles irão estar acrescentados pela presença do afixo, que é o IN, certo? Prosseguindo aqui, vamos ter algumas palavras que são derivados, né? Que são adjetivos derivados. A exemplo da palavra, por exemplo, vamos ter aí europeia, europeia, Europa, esverdeado, verde, desfavorável, favor. São alguns exemplos aí do adjetivo derivado. Vou até marcar aqui, ó, porque, ó, favorável é uma palavra, verdeado é uma palavra, europeia, europeia, euro vem de ouro também, certo? Ou da moeda lá. Então, nós vamos perceber que eles dependem um do outro e vão se originar de outras palavras, certo? Bom, dentro de tudo isto, para complicar um pouco mais a coisa, além dos adjetivos eles se dividirem em primitivos e derivados, vamos ter também, dentro dos adjetivos, certo? Derivados, o simples e o composto, ou simples e compostos, tá? E é interessante observarmos que os adjetivos simples têm apenas um radical, a presença de um único radical. Já o adjetivo composto, ele vai possuir mais de um radical, podendo possuir 2 ou 3 ou 4, certo? Até que é uma questão rara, por exemplo, raríssima. Você vê uma palavra em português tendo mais do que quatro
radicais, por exemplo, salvo o nome de algumas espécies de serpente, como aquela serpente perigosíssima chamada pico de jaca, acho que é pico de jaca o nome dela? Isso, pico de jaca. É uma serpente perigosíssima, amarela, certo? Que ela, ao picar uma pessoa, certamente esta pessoa vai perder um membro do corpo. Eu me recordo até de ter assistido um tempo atrás um vídeo, uma reportagem da Record, mostrando a péssima qualidade de vida de um pescador que foi picado pela serpente pico de jaca, certo? E ele falava que todas as vezes que era lua cheia, aquela ferida reabria e ele sentia muita dor. Enfim, uma questão lamentável, né? Terrível, terrível, terrível. Prosseguindo, então, vamos ter a classificação dos simples e compostos. O simples, a presença de um radical, certo? A exemplo da palavra escuro, a exemplo da palavra azul e a exemplo também da palavra desfavorável. Apenas um radical. Já o composto, vamos ter a presença de mais de um radical. A exemplo de sociopolítico, a exemplo também de amarelo canário. Amarelo canário, vamos ter aí a presença, certo? Até mesmo aqui, ó, do hífen. Deixa eu conseguir desenhar bonitinho para vocês aqui. A presença aqui, ó, fazendo o quê, pessoal? Fazendo aqui, ó, essa separação amarelo canário, certo? Ou seja, vamos ter aí dois radicais, certo? Sócio é um radical, político é outro. Sócio vem de social, vem de sociedade, vem de sociologia. Político vem da arte de administração. Político vem da arte de administrar, a arte de falar, a arte de persuasão, certo? Então vamos ter aí dois radicais, ou mais, a depender da palavra em si. Tendo dito então a questão dos adjetivos, vamos entrar, para concluirmos a aula de hoje, nos numerais. O numeral é uma família muito interessante, porque ele vai ser responsável por quantificar de forma exata os seres. Isto inclui pessoas, objetos e entre outros aí, tá? Além disso, ele também vai ter a função de identificar a posição ocupada por um ser dentro de um contexto específico. Vamos imaginar aqui que nós, eu e você e os demais alunos, estivéssemos correndo na corrida de São Silvestre. É uma caminhada enorme, é um longão enorme, certo? Estamos lá correndo, 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 todo mundo suado, louco para acabar o percurso, não aguentando mais. Acaba que eu, certo? Este humilde professor chega na posição de segundo lugar. Professor Natan Valentim chegou em segundo lugar. Aluna fulano de tal chegou em terceiro, ciclano em quarto. Este segundo, terceiro, quarto é a posição que o numeral vai abordar, que vai quantificar ou vai posicionar as pessoas ou os objetos no ambiente. A exemplo, eu tenho uma Pepsi, eu tenho duas Pepsi. Ou então, a Pepsi chegou em primeiro lugar na corrida e o copo chegou em segundo lugar na corrida. Porém, a Pepsi e o copo não contavam que, deixa eu segurar aqui, não contavam que a pasta de dente chegaria em terceiro lugar. Primeiro, segundo, terceiro. Então, a família dos numerais vai ser utilizada para quantificar ou para posicionar as posições, as pessoas, os objetos, enfim. Então, essa é a função basicamente dos numerais. Bom,
teremos aqui a sua classificação, lembrando que os numerais irá se dividir em cardinais e ordinais, certo? Os cardinais apresentam o número preciso de algo. Eu tenho um copo. Eu tenho um copo. Este ele está sendo preciso. A exemplo desta outra oração aí, que está na tela. Encontrei apenas um chaveiro na bolsa. Ou seja, vasculhei, encontrei apenas um. E um é um, certo? É questão de lógica. Recebi R$200. R$200. Eu estive, certo, no banco do Bradesco para sacar R$500 e a atendente do banco disse que eu só tinha 200 na conta. Logo recebi R$200, certo? Olha 200 aí, 200 quantificando a quantidade de cédulas. Ou o exemplo do chaveiro, quantificando o numeral 1 para se referir que eu havia pego apenas um único chaveiro na minha bolsa. Beleza? Vamos ter também a última oração aqui abaixo. Sobre a mesa havia uma borracha e 4 canetas. Uma borracha e 4 canetas. Ou seja, estou quantificando. Está percebendo, você, concurseiro, aluno que está me assistindo, que nós utilizamos com bastante ênfase o português no nosso dia a dia e muitas das vezes a gente nem sabe o que quer dizer? Olhe só a questão dos numerais. Os numerais nós estamos utilizando o tempo todo, o dia todo. Mais ainda, quem trabalha com dinheiro, trabalha com vendas, trabalha com público. Então, o português ele é muito mais importante que um mero concurso público. O concurso público você vai passar, vai tomar posse, vai receber as suas gratificações, vai garantir uma casa boa para sua esposa, sua família, para os seus filhos, um seguro de vida, um plano de saúde. Mas observe bem, acima de um concurso público, acima de uma mera estabilidade financeira, você tem que colocar à frente os seus estudos, certo? E agarrar com todo o seu ser, seu coração, com todas as suas forças, as disciplinas que cairão no concurso da Polícia Militar, que cairão no concurso do Banco do Brasil e em tantos outros concursos. Não abraçar meramente, somente para ser aprovado, mas abraçar para aprender, para melhorar o seu vocabulário, conseguir dialogar com uma pessoa, conseguir ensinar, alfabetizar uma pessoa que talvez não saiba ler. E você sabe que aí no seu bairro, que aí perto da sua casa, tem pessoas que não sabem ler. O que custa você tirar, por exemplo, 1 hora por dia ou meia hora por dia para ensinar a sua avó a ler, para ensinar o seu amigo a ler, que é um pouco mais idoso e não sabe. Não é para se vangloriar não, mas eu tiro 1 hora por semana para ensinar uma idosa a ler, e gratuitamente. E eu não vou mentir para vocês, meu tempo está assim, corrido. Mas, gente, não custa nada. O que nós recebemos de graça nós devemos dar, fornecer, certo? Então, vamos prosseguir, então, para a classificação dos numerais ordinais. Os numerais ordinais diz respeito à ordem, exercendo uma relação entre vários seres, certo? E conforme a própria palavra já anuncia, ele vai exercer uma relação entre vários seres, certo? Em relação, por exemplo, vamos ter a oração acima. Pedro, é a 1000ª vez que digo isso. Olha aqui, milésima aí vai exercer a função
de vários seres ou várias vezes, certo? Então, a classificação dos ordinais e a classificação dos cardinais é bem próxima uma da outra. A exemplo desta oração aqui abaixo, ó. O segundo colocado foi agraciado com prata. Olha aí. Olha aí. Segundo, ele vai ser ordinal, certo? Então, nós observamos o seguinte, que no nosso português, a classes de palavras, ou as classes gramaticais, estará presente no nosso dia a dia, certo? Bom, pessoal, então, esta foi a aula de hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu espero que vocês possam ter aprendido também, de certa forma, com o que foi apresentado hoje. E eu gostaria de dizer para vocês o seguinte: não desanimem, certo? Não desanimem. Eu sei que está ficando difícil estudar, eu sei que está difícil dedicar 2 horas por dia, 3 horas por dia. Eu sei que você pega metrô, pega ônibus, ganha um salário mínimo, mas perceba o seguinte: para mudarmos de vida, é necessário que nós façamos certo sacrifício. Não existe glória sem sacrifício. Aquiles disse isso na literatura. Não existe glória sem sacrifício. E só será lembrado aqueles que fazem o que poucos não fazem. O que muitos não fazem, certo? Então não desistam, persistam, tenha ânimo, agarre a este concurso da Polícia Militar, agarre a este concurso do Banco do Brasil como se fosse a última oportunidade da sua vida. Como se fosse, não é que seja, mas como se fosse. E sempre que você quiser desistir, mentalize algo. Mentalize, feche os olhos e mentalize o seguinte: mentalize você trocando de carro, mentalize você tendo mais conforto na sua casa, mentalize você conseguindo encher a sua geladeira, mentalize na sua cabeça você tendo um plano de saúde de boa qualidade, você pagando uma previdência privada, você levando seus filhos, a sua mãe, a sua esposa para o parque, para uma viagem, certo? Pegar o avião, viajar, mentalize isso, que eu tenho uma certeza absoluta que você não vai desistir, certo? Então essas são minhas palavras de hoje, após essa aula. Desejo muita sorte para vocês, desejo muita paz, muita alegria. E na próxima aula eu estarei dando continuidade às classes de palavras. Lembrando que hoje nós fomos até os numerais. Na próxima aula, se der tempo, eu falarei sobre todos os pronomes, sobre todos os tipos de pronomes, tá? Teremos aí pronomes de tratamento, teremos pronomes pessoais, teremos pronomes demonstrativos, possessivos e tantos outros. Na próxima aula, se der tempo, falarei sobre todos os pronomes e vocês conseguirão estudar na casa de vocês de forma gratuita, sozinhos. E, obviamente, para aqueles alunos que desejam ter uma tutoria comigo, tutoria de 1 hora por semana, de 2 horas por semana, de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com a sua agenda, me procure. Abaixo desse vídeo, vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Você vai poder acessar o grupo e lá no grupo estará o meu perfil, certo? Estará o meu contato do WhatsApp, certo? Que é 32, código de área 32 98810 5863. Me procure por lá, agende sua tutoria particular e que Deus possa abençoar todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.